Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato aqui mais uma vez, consultor do Oportunidades Especiais, né? Sempre trazendo aí as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. O nosso encontro de hoje, né, sobre o bate-papo sobre inclusão. É um momento muito bacana para a gente compartilhar aqui algumas informações, né? E a gente sempre traz aí pessoas e empresas muito bacanas que estão realizando um trabalho assim de bastante referência, né? Tem muita coisa boa para compartilhar com a gente nessa questão da diversidade e inclusão, mais especificamente na contratação de pessoas com deficiência, né? Então, hoje eu estou aqui com o Gabriel, da empresa WIS Soluções, né? E, Gabriel, tudo bem? Bem-vindo. Você consegue me ouvir bem? Está me vendo bem? Tudo perfeito, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai estar vendo. Eu sou o Gabriel, como o Renato bem disse. Sou formado em psicologia, atuo na área organizacional hoje, muito voltado para a área de diversidade e inclusão. Atualmente, sou analista de diversidade e inclusão aqui na WIS. E aí, só para poder contextualizar um pouquinho o pessoal, a WIS é uma empresa que está aí no mercado há 48 anos, né? Nós somos uma gestora e a gente faz a gestão aí de canais e distribuição de produtos financeiros e seguros. E acho que, de um modo geral, sobre a WIS aí, são um conglomerado, na verdade, de várias empresas, mas acho que para não dificultar muito o entendimento do pessoal, isso aí basta. Entendi. Olha, muito legal, assim, primeiro de tudo, né, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu espaço aqui com a gente, viu? A gente sabe que hoje, né, nesse momento aí, principalmente de pandemia, né, a gente vem realizando cada vez mais reuniões, né, uma atrás da outra, então, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço, viu, Gabriel? E eu queria, assim, né, sei que você já se apresentou, falou um pouquinho aí da empresa, mas eu gostaria aí de que você compartilhasse com a gente, né, um pouco sobre a sua trajetória profissional, né, como que você chegou na WIS, né, como está sendo aí esse processo de inclusão das pessoas com deficiência, né, qual é o momento que a empresa está, né, e você, compartilha um pouquinho com a gente aí, conta um pouquinho da sua história. Perfeito, Renato. Vamos lá, deixa eu começar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, então. Eu começo a trabalhar, então, com atração e seleção há mais ou menos uns 4 anos atrás, numa empresa diferente da WIS. Comecei com atração e seleção de estagiários, e aí depois fui crescendo um pouquinho, e aí a gente chegou no estágio que eles pediram para a gente começar a fazer a contratação também de profissionais PCDs, né? E aí, acho que muito diferente do que eu venho trabalhando hoje dentro da WIS, a WIS ela é uma empresa que tem uma outra visão, a gente já está em outro nível desse ponto de inclusão, é uma outra percepção. Então, fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com esse processo seletivo nessa outra empresa. E aí, durante esse processo, eu estava em formação no meu curso, né, em psicologia. E depois dessa minha formação, eu saí da empresa e eu entrei aqui na WIS. Na WIS eu já entro como analista para trabalhar com diversidade e inclusão, e aí internamente nós temos 5 pilares de atuação, né, para esses grupos minorizados ou minoritários, e um deles é justamente o de pessoa com deficiência. Então, hoje, estou aqui na WIS desde março de 2020, eu estou olhando muito para a estratégia, de modo geral, da inclusão desses 5 grupos que eu mencionei, né? E aí a parte de atração e seleção fica com o próprio time de atração e seleção, mas aí a gente tem algumas reuniões, algumas coisas para a gente estar definindo em conjunto quais são as melhores práticas, o que a gente está fazendo que pode melhorar e coisas nesse sentido. Então, a minha trajetória a trabalhar com pessoas com deficiência começa aí nesse tempinho. Muito legal, Gabriel, muito legal. E me diz uma coisa, como você mesmo falou agora, né? Bom, muito legal, você faz psicologia, né? Isso, eu formei em finalzinho de 2019. Ah, já formou, que legal. E no final das contas, né, você acabou de dizer que você tem aí a sua equipe que trabalha também junto nesse processo de recrutamento, seleção, contratação e tudo mais, né? E este processo especificamente aí, fala um pouquinho para a gente do seu momento de trabalho e qual é o processo que a empresa tem feito, assim, nessas contratações, quantas pessoas mais ou menos vocês têm com deficiência, né? Como que está isso dentro da empresa? Perfeito, Renato. Então,
A gente começa a olhar um pouquinho mais para todas essas frentes. Você vai ver que quando eu for falar sobre o processo de diversidade e inclusão dentro da UIS, vai ser muito comum que eu traga todas essas outras pautas, porque a gente caminha com as 5 estratégias muito alinhadas e todas muito próximas, né? Porque é basicamente o mesmo momento que a gente vive. Então, tudo começa em 2017 com a provocação de um estagiário sobre essa questão da inclusão, como é que a UIS posiciona, o que a UIS faz, o que a gente deixaria de fazer. Até então, o tema nunca tinha sido abordado internamente, a gente nunca tinha parado para dar devida relevância para a pauta. E aí, esse questionamento, ele chegou para o CEO na época, e ele falou, cara, não sei, preciso dar uma olhada, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se posicionar, o que a gente tem para poder oferecer para isso. E aí, com base nisso, em 2017 mesmo, a gente faz o lançamento do LIGSE, que é a nossa Liga de Diversidade, onde a gente escolheu esses 5 pilares para poder trabalhar. Então, a gente trabalha com 5 grupos, né? Equidade de gênero, vulnerabilidade social, LGBTQIA+, racial e pessoas com deficiência. E aí, fazendo um pouquinho desse recorte do período em que eu entrei para cá, né? A gente acabou alcançando alguns avanços aí nessa frente, acho que tem sido um tema que está cada vez mais presente na nossa cultura mesmo, tem ganhado cada vez mais relevância, e antes, até 2019, a gente trazia muito isso através dos próprios comitês dessa liga, né? Então, a gente conversava muito, a gente fazia as reuniões, a gente trazia, de repente, dentro de uma data de conscientização, alguma coisa assim, a gente fazia uma ação, e aí, de 2020 para cá, a gente começa a desdobrar de forma um pouco mais estratégica. E aí, a nossa diretoria em si, a diretoria de gente, ela vem cobrando cada vez mais dados da gente. Então, toda decisão que a gente toma tem que ser com base em dados. E, de um modo geral, a gente para pensar um pouquinho em como que a gente tem feito a inclusão dessas pessoas. Será que as práticas, as nossas ações, elas estão aumentando esse número? Será que a gente realmente está fazendo a inclusão na prática, ou a gente está somente aumentando a diversidade dentro dos nossos times? Porque são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é falar que a nossa empresa ela é, de fato, diversa, outra coisa é falar que a WIS é uma empresa inclusiva, né? Eu posso simplesmente ter diferentes tipos de pessoas, mas, de repente, essas pessoas que pertencem a esses grupos, eles são somente em cargos de entrada, cargos que não estão em alta lideranças e coisas nesse sentido. Então, a gente começa a olhar um pouquinho mais para isso, né? E aí, de 2020 para cá, nós tivemos alguns avanços, a gente começou a entender que, além de olhar para a questão de cota que as empresas são obrigadas, a gente teria que melhorar algumas práticas e tudo, porque não é só atrair, a gente precisa reter essas pessoas, a gente precisa desenvolver essas pessoas, e está muito ligado com o propósito da UIS, né? E aí, só para dar uma contextualizada para o pessoal, a gente tem como propósito, né? A gente une pessoas diferentes para que essas pessoas elas possam se desenvolver e alcançarem resultados incríveis. A gente acredita que pessoas talentosas merecem voar muito alto. O principal ativo que nós temos hoje dentro da UIS não são prédios, não são bens materiais, e sim pessoas. E aí, como é que a gente faz com que esse propósito ele seja vivenciado na prática para todos da melhor maneira possível? Como é que a gente consegue garantir a equidade entre esses grupos, né? Como é que a gente consegue, de algum modo, fazer com que essas pessoas, de fato, voem alto, seja aqui dentro ou seja lá fora? E aí a gente começa a adotar algumas práticas. Então, olhando muito para esse recorte de PCD, a gente tem o nosso painel de acompanhamento PCD. Então, hoje a gente consegue ter um olhar da jornada do candidato, né, do Wizard de um modo geral, e a gente consegue fazer comparações, como, por exemplo, qual que é, sei lá, a porcentagem de alta liderança hoje compostas por PCD dentro da WIS. Porque a partir do momento que a gente tem esse mapeamento do cenário, que a gente consegue entender como é que é a nossa realidade hoje, a gente consegue fazer um planejamento e ações cada vez mais assertivas, né? A gente consegue entender onde é que de fato está sendo a dor, qual que é o nosso gap para a gente poder traçar as melhores estratégias, as melhores ações que realmente vão fazer com que a gente saia do outro lado e que a gente consiga garantir de fato que os nossos líderes estão conseguindo voar alto. Então, além disso, a gente tem uma squad também, que aí a gente faz a união entre o time de cultura, algumas superintendências, o time de atração e seleção, e quando necessário, dependendo do projeto, a gente inclui outras pessoas também, que é muito para a gente pensar um pouquinho na jornada do candidato, daquele grupo que a gente está olhando, seja PCD ou das outras frentes, pensando um pouquinho nas demais frentes. Então, por exemplo, a gente fala na atração de mais candidatos PCDs, mas não adianta nada eu atrair mais candidatos PCDs, sendo que na hora da entrevista o gestor ele pode não estar preparado e por uma questão de capacitismo, N motivos, acabar desqualificando aquele candidato.
Então, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais esse diagnóstico e acho que esse é o período em que a UI está até hoje. A gente já entendeu que, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente tem que partir do pressuposto que todos nós somos preconceituosos em desconstruções, sabe? E isso é uma questão muito cultural e, diariamente, a gente tem que rever isso. Então, por mais que a gente esteja colocando ali uma estratégia, a gente precisa estar revendo ela para entender se aquilo realmente está fazendo sentido, olhar os dados para ver se aquilo está aumentando, os nossos indicadores estão aumentando, se a gente, de fato, está conseguindo fazer com que o nosso propósito ele seja alcançado. E existem outras práticas também que acabam corroborando, né? Então, quando a gente parou para pensar, cara, qual que é o nosso problema hoje? Nosso problema é a atração dessas pessoas? E aí a gente, beleza, começamos a divulgar, fizemos um trabalho, beleza, aumentamos a quantidade de candidatos, mas a conversão, ou seja, a contratação, não alterou ainda. Então, onde é que está o problema? Vamos tentar investigar, vamos acompanhar uma entrevista com o gestor. Qual que é o grande problema? E aí a gente vê muito, Renato, acho que uma coisa muito presente, e acho que isso foi uma coisa que eu percebi muito, uma crença que eu acabei desconstruindo, que às vezes a gente tem medo de errar, e por medo de errar a gente deixa de perguntar, a gente prefere se afastar, né? E esse é um medo muito natural que muitos gestores têm, então eu não sei se eu me refiro à pessoa, eu não sei se é cego, se é deficiente visual, se é a pessoa com deficiência, se é deficiente, e às vezes uma coisa relativamente simples, né, que é basicamente tentativa e erro, você errou, assim, tá tudo bem, tá essa desculpa, mas vamos tentar refazer também, a gente percebeu muito isso, né, inclusive acho que um dos momentos que a gente teve mais ricos foi em parceria com vocês também, de oportunidades especiais, onde nós trouxemos o gestor justamente para poder bater um papo mesmo e tirar dúvidas, e a gente percebeu que muitos gestores ainda tinham aquela sensação assim, cara, eu tenho que ter uma pessoa com deficiência no meu time por uma questão de cota. Então, assim, contratou, deixa aí, não precisa fazer nada, sabe? Já bateu a cota, e não é isso, não é esse o nosso objetivo. E aí, quando a gente saiu desse momento, que os gestores trouxeram, nossa, mas eu posso cobrar o Wizard PCD da mesma forma que eu cobro um Wizard não PCD, sim, você pode, ele é um colaborador como outro qualquer, né? A gente precisa olhar muito para a questão da acessibilidade, o que a gente, enquanto empresa, precisa fazer para que esse colaborador ele consiga executar a tarefa dele. Mas você pode cobrar, você pode desligar se for necessário, e é um colaborador, acho que é muito disso, sabe? Desmistificar um pouco. Acho que existem duas coisas. A primeira, que muita gente, infelizmente, acaba tendo a visão de que o PCD é alguém inválido, vamos dizer assim, que, cara, contratou, tá bom, bota ali para fazer o serviço que ninguém quer, ou então é o do super-herói. Nossa, você conseguiu fazer isso, sabe? E acho que isso reforça muito essa crença, esse capacitismo do eu já não esperava nada mesmo, então quando fez alguma coisa foi tipo uma coisa extraordinária. Então acho que esse foi inclusive um dos temas que a gente mais abordou. A gente lançou um curso voltado para os gestores mesmo, falando sobre a nossa trilha PCD, falando sobre capacitismo, porque isso é algo muito, muito enraizado e as pessoas ainda têm muito receio de perguntar, têm medo de ofender, e acho que essa tem sido, na verdade, uma barreira que muitas vezes acaba afastando muito esse processo de inclusão. Então, não adianta nada a gente pensar em estratégias se os gestores não tiverem à vontade para poder perguntar, para poder falar. E acho que um outro ponto também é a gente tem assumido cada vez mais esse papel de não sabemos de tudo, sabe? A gente está em... A Luiz fala muito isso, né? Que nós estamos sempre em busca da nossa melhor versão. E com diversidade e inclusão também é isso. A gente vai errar sim, felizmente. Acho que cabe a todos nós, obviamente, procurar estudar para evitar e errar o mínimo possível, mas o erro ele faz parte do processo, sabe? E acho que é isso que a gente está tentando passar tanto para os nossos gestores hoje em dia. Mas acho que, de um modo geral, é isso, Renato. Muito legal. Puxa, quanta coisa bacana aí que você está dizendo, né? E uma fala, assim, muito adequada. E me diz uma coisa, pensando, né, nisso que você trouxe, dessa questão da oportunidade mesmo, de desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência, da pessoa ter espaço, né, para atuar, para trabalhar, você tem, assim, poderia compartilhar com a gente algum caso realmente que a pessoa entrou, a pessoa com deficiência, né? Entrou e ela foi conquistando ali o seu espaço, foi também conquistando a própria confiança das pessoas, né? E essa pessoa com deficiência aqui está performando bem, ou alguns casos, né? Como tem sido isso, essa performance das pessoas com deficiência
dentro da empresa? Qual a sua percepção em relação a isso, assim, desse espaço que foi aberto para elas? Perfeito, Renato. Olha, eu não vou conseguir te trazer nenhum caso específico agora, mas acho que essa foi uma provocação que a gente teve no ano passado, porque a gente tem esse olhar muito voltado para o desenvolvimento das pessoas. E aí a gente, acho que dentro da nossa cultura, a nossa universidade corporativa é algo muito forte. E aí a gente chegou num determinado ponto que a gente falou assim, cara, o quanto que a nossa universidade corporativa, o ISIT, né, ela realmente está acessível. Porque, assim, se a gente está falando tanto em desenvolver a carreira dessas pessoas e tudo, e a gente precisa dar muitos insumos internamente, dá muita possibilidade nesse sentido, o quanto será que a gente está realmente dando as mesmas oportunidades para pessoas com diferentes necessidades? E aí, acho que um primeiro ponto que a gente conseguiu mapear é que a nossa universidade corporativa ela não era acessível, então a gente não tinha nem Libras e nem a leitura em voz alta, e aí a gente conseguiu fazer a contratação, hoje a gente tem um plugin, e aí, na verdade, esse plugin ele veio não só para a universidade corporativa, mas para a maioria dos nossos sites, tanto para relacionamento com o investidor, o próprio site da UIS, a nossa página de carreiras, todos eles têm. E aí, voltando um pouquinho na parte de desenvolvimento, a gente falou assim, cara, será que a gente consegue fazer algum estudo para olhar isso? E aí nós fizemos um estudo olhando muito o tipo de conteúdo, a quantidade de acesso e tudo, e a gente chegou à conclusão de que hoje, internamente falando, não tem diferença na quantidade de acessos, tanto de wizards PCDs quanto não PCDs. Então, os tipos de conteúdo acessados são os mesmos. Então, se a gente está falando, por exemplo, o conteúdo mais acessado, o formato é em PDF. Ele é tanto PDF para PCD quanto para não PCD. E aí, qual que é o conteúdo mais procurado? O mais procurado por ambos, seja com deficiência ou não, também é o mesmo. Então, nesse sentido, está muito tranquilo. E aí, acho que é um outro ponto que a gente tem procurado cada vez mais cuidado, né? Trazer a legenda, intérprete em Libras, essas coisas para os nossos eventos, para que as pessoas estejam cada vez mais por dentro, né? Você mesmo está ciente que a gente faz o envio dos vídeos para vocês, porque muitas vezes a gente não consegue já fazer o lançamento do curso com a legenda, com a intérprete, mas aí a gente classifica, por exemplo, se a gente vai ter uma ação interna que ela é obrigatória a todos os wizards, a gente já consegue fazer esse mapeamento, manda para oportunidades especiais para poderem fazer a legenda e o intérprete, e a gente disponibiliza para as pessoas depois. E ainda assim, caso seja necessário, a gente oferta para poder fazer uma videochamada, alguma coisa assim, para o user ter o acompanhamento mais de perto. Mas acho que, de um modo geral, Renato, isso tem sido bem tranquilo, assim, a gente, obviamente, a gente ainda tem o que melhorar, mas as oportunidades, minimamente, aí, através desse estudo que a gente fez, a gente está conseguindo equiparar. Elas vão acontecendo as coisas, né? As coisas vão andando, vão caminhando, né? E é muito importante isso que você está dizendo, né, Gabriel? Porque às vezes a gente entende a postura de algumas empresas, né? Que elas almejam, elas pretendem, né? Tem essa falsa impressão de que precisa estar tudo absolutamente super, ultra acessível para elas conseguirem caminhar nesse processo. E muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente vai trabalhando uma frente, aí a gente atua melhor em uma área, acerta ali, erra na outra, mas é importante que a gente vá trazendo essas pessoas com deficiência, vamos trabalhando o processo de inclusão, convivendo, até mesmo porque boa parte dessas dúvidas que nós temos, as próprias pessoas com deficiência é quem vai trazer aí a resposta para a gente, e aí a gente vai mudando a cultura, vai tornando os processos e atividades acessíveis, mas cada vez mais com a participação das próprias pessoas com deficiência, né? Muito legal aí tudo que você trouxe. E aí, olha, a gente vai conversando, vamos, assim, o tempo vai voando aí, né? Já passou um tempinho, a gente está caminhando para o nosso fim aqui, né? Nosso tempo, mas eu queria terminar, né? Pedindo para você o seguinte, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de inclusão, que dicas você daria para quem está começando, né, para quem está dando os primeiros passos de fato nesse processo de inclusão, né? Porque quantidade de coisas que você trouxe aí, eu sei que você olha muito para as coisas que você ainda quer fazer, ainda pretende atacar, né? Mas você também aí na sua empresa, você já fez muita coisa e já tem um belo caminho aí trilhado. Então, eu queria que você desse aí algumas dicas para quem de fato está pensando nesse processo de recrutamento e seleção, quem está começando a contratar, e também, né, por que trabalhar na UIS com vocês aí, né? Deixe esse recado também para nós.
Perfeito, Renato. Acho que, fazendo inclusive um complemento da tua fala, tem um ponto muito importante que eu sinto muita falta no mercado de um modo geral, né? As pessoas e as empresas, elas querem colocar tudo que deu certo, mas tem muita coisa que não dá certo. A gente erra muito, né? Eu acho que isso é um ponto importante porque a gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre processos de inclusão, e quando a gente expõe o erro, a gente também é uma forma de aprendizado, né? Se eu vier para você aqui hoje falar, olha, a gente enquanto companhia, na tentativa de ser uma empresa mais diversa, mais inclusiva, a gente errou nisso, isso pode também evitar que uma outra empresa erre, sabe? Então, acho que o recado é justamente esse, tanto para as empresas quanto para as pessoas. O erro, infelizmente, ou felizmente também, porque a gente aprende com ele, faz parte do processo, é natural. Isso não quer dizer que a gente deva ficar se apoiando no erro, mas a UIS também, durante muito tempo, acreditou que a gente precisava estar 100%, um ambiente 100% acessível, 100% tudo mais que perfeito para poder começar o processo de inclusão, e muitas vezes essa expectativa, ela traz uma frustração muito grande, porque, que nem você falou, Renato, muitas vezes a resposta que a gente está procurando, quem vai ter é o usuário final. Então, se a gente está falando em um processo inclusivo para pessoa com deficiência, cara, você pode pesquisar e tudo, mas às vezes a pessoa vem com uma solução muito mais simples. E isso traz, inclusive, uma frase que eu gosto muito, que é nada sobre nós sem nós. Se você vai fazer isso para aquela pessoa, para aquele público-alvo, cara, o mínimo que você tem que fazer é ter contato com aquela pessoa, porque por mais que você estude tudo, quem vivencia na prática, quem consegue, quem vai usar aquilo ali no dia a dia tudo, é aquela pessoa. Então, às vezes, a gente pensa numa solução super mirabolante, uma solução assim que... E, na verdade, é uma coisa muito mais simples, sabe? Então, sempre que possível, acho que tenha contato com essas pessoas, entenda que errar faz parte do processo, tá tudo bem. Obviamente, o que a gente puder evitar de erro, ótimo, mas isso faz parte do processo também. E não faça nada com base no achismo, sabe? Às vezes, mas é porque eu tive a boa intenção. Na boa intenção, a gente erra muito também. Então, assim, tá na dúvida? Pergunte para a pessoa, sabe? Então, assim, minimamente a gente tem que saber como perguntar e tudo, como abordar o assunto. Acho que uma boa reflexão é o que muda na minha vida esse questionamento. Será que eu realmente preciso dessa informação ou é uma curiosidade minha? Porque muitas vezes, quando a gente fala em diversidade e inclusão, quando a gente fala na inclusão dessas pessoas, às vezes a galera quer fazer umas perguntas que não vai mudar nada, de fato, naquele processo, sabe? É mais para sanar uma curiosidade própria, e não é por aí. Agora, não, cara, eu vou perguntar isso porque vai interferir de tal forma nesse processo, aí tudo bem, você tem exatamente noção do caminho que você deve percorrer. Então, acho que, de um modo geral, é isso, entendam que erros vão acontecer, tenha contato com o máximo de pessoas possíveis, né? Na dúvida, pergunte, não tome decisões com base no que eu acho que vai ser melhor, não, você não acha, você pode ter uma hipótese, mas a gente confirma com a pessoa, com o usuário final, se possível. E acho que, de um modo geral, é isso. E um recado final aí para a galera, olha, a Wiz é uma empresa que definitivamente está sempre em busca da sua melhor versão, isso tanto em pessoas quanto no conglomerado como um todo. Então, se você acha que você é uma pessoa talentosa, se você quer ter resultados incríveis, então pode ter certeza que vai ter um espacinho para você. Você será mais que bem-vindo. E acho que é isso, para você acompanhar um pouquinho mais sobre as nossas oportunidades. Tem a nossa página tanto no Instagram, quanto no Instagram, que é o perfil Wiz Carreira, que é isso, se você quiser fazer parte do nosso time, ser um Wiz, você pode acompanhar por lá, ou então você pode procurar no Google também, dentro do nosso site institucional, a gente tem a parte do Wiz Carreiras, que a gente faz o anúncio das vagas também. Mas é isso. Acho que eu queria, de um modo geral, agradecer a todo mundo, primeiramente a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui falando, e a todo mundo que está assistindo, e é isso. Que legal, muito bacana. Então, a gente, inclusive, aí já até deixa um convite para um próximo encontro para você, né, trazer mais questões aí, trazer mais momentos, né, para compartilhar com a gente. Então, puxa, muito obrigado mais uma vez, viu, Gabriel? Grande abraço para você e vamos juntos aí. Se precisar, pode contatar a gente noite e dia, viu? Grande abraço, Gabriel. Perfeito, gente. Obrigado.